Vamos agora falar de Deaimon, uma história fofinha, de docinhos e que podia ser melhor, vamos combinar. Aqui a gente tem o Nagomo, que ele tinha a própria vida dele, e a família dele era uma família tradicional de doces japoneses, e ele tentou viver a vida dele. A família era de doces? Que isso? A família de doce não, a família fazia doce tradicional. É a família do Shrek lá, dos docinhos. A família biscoito. A família biscoito, exatamente. Seria melhor se fosse, inclusive. Seria mais engraçado, mas não. O pai dele acabou... Foi o pai, né? O avô morreu e o pai ficou com problema nas costas. Isso, aí meio que a família começou a dar uma pegada ali, ficou difícil gerenciar os negócios da família. Chamaram ele voltou pra casa, só que quando ele voltou, tinha uma garotinha que ela tava sendo meio que cogitada pra ser a sucessora da família, né? A cuidar do lugar por eles, porque ele tinha sumido, né? Ele foi viver a vida dele e esqueceu da família. Ele volta, tem essa garotinha, que, bem, o pai dela foi comprar cigarro. Aí ela ficou lá sendo cuidada pela família dele. E basicamente esse é o setup inicial de Deaimon. Simples. Inclusive tão simples que dava pra trabalhar isso bem. Mas vamos citar primeiro já os problemas. Deaimon é fácil o anime mais perdido dessa temporada. Sim. Cara, esse anime inclusive me frustra, porque ele tem muita coisa legal. Depois que a gente terminou o último episódio, eu parei pra pensar sobre algumas coisas que ele fala. Ele tem muito setup de personagem, ou até de algumas premissas, que são bem legais. Ele sabe até falar de bastante coisa. Só que ele tem um enorme medo, porque ele só tem uma premissa. Ele age como se essa premissa do pai da Itsuka, que é a nossa garota, se a gente resolver o problema do pai dela, a história acaba. E não é bem assim que funciona no Slice of Life, sabe? Principalmente no cenário dele, onde isso é uma coisa que você pode resolver com o tempo e você pode focar nas outras esferas. Tem bastante personagem aqui legal. Tem a Saori relacionada ao um fanatismo por um dos caras lá que faz doce. Tem o cara que faz crossdressing, inclusive, que usa isso como uma forma de se sentir bem. Eles são personagens interessantes. A própria ideia do Nagomo, ou até da namorada dele, eu gosto bastante. Só que ele pra falar sobre absolutamente nada relacionado a essa questão do pai. Ou literalmente nada. Tem episódios que não acontece nada. Uhum. E é péssimo, cara, porque pra um anime que é justamente esse pedaço da vida, esse momento de crescimento e de relacionamento entre o Nagomo e a Itsuka, como se eles começassem a realmente ser pai e filha, é muito restringido pra dar esses baits sobre o relacionamento do pai que não dão em nada. A série começa a não avançar. E quando até acontece o caso desses personagens que eu comentei, quando eles terminam a sua introdução, eles simplesmente somem na história. E aí fica uma coisa muito mais artificial do que precisava ser. E não é como, de novo, não é como se Deaimon não soubesse falar do que fala. Ele só tem um medo muito bizarro de falar o que ele quer. Pois é, ele acaba introduzindo todo mundo, ele literalmente usa essa temporada inteira só pra introdução, basicamente, e não faz nada com isso. Ou em alguns momentos nem isso ele consegue fazer. Nem alguns personagens ele consegue, de fato, introduzir. Porque chega num determinado ponto do desenvolvimento deles, ou da apresentação do personagem, que você olha pra tela e você fala, tá, e o que você quer fazer com isso? O grande exemplo desse problema é a própria ex dele. Chega num ponto de concluir qual que é o pensamento dela de, ele saiu daqui, ele saiu de Kyoto, não lembro qual cidade eles moravam. Acho que era Tóquio mesmo, eles voltaram pra Kyoto. Isso, eles eram de Tóquio, ele saiu daqui porque ele precisava voltar pra cuidar dos negócios da família, e eu vou ficar emburrada por 12 episódios. Peraí, é só isso? Essa personagem é literalmente só isso? E eles gastam muito tempo com monólogos inacabáveis ou racionalizando sobre coisas que não tem nada a ver. Principalmente quando eles colocam, mas tem uma outra garota que gosta do Nagomo. Mas o Nagomo, ele que some também. E some também, inclusive. Mas ele é um cara maduro, ele não gosta desse tipo de coisa, tá safe.
Tá safe o quê, minha filha? Você não tá fazendo nada. Eu nem sei se você gosta dele. Você não sabe se você gosta ou você não gosta. Não dá pra saber. Eu fico puto. E aí que olha, Tipo o Megumi falando agora. Desculpa, gente. Vai sair na gravação. esse episódio da namorada, inclusive, é o perfeito exemplo dessa questão que Daemon é perdido e tem muito medo de fazer o que quer. Porque eles começam a desenvolver essa ideia da relação dela com o Nagomo, e eu acho interessante, porque realmente você tá dando essa perspectiva e entender um pouco mais esse negócio dela ser emburrada, dificuldade de se expressar melhor, não que ela seja introvertida tipo a Komi, mas ela não sabe muito bem dizer o que quer. Legal. Aí vamos dar, não é nem conclusão, é desenvolvimento para isso, porque ele só introduziu. Ah não, mas a castanha do caju é uma coisa muito louca na cabeça do Nagomo, você tem que ver. Falou, cara, para! Você não tem que falar disso, foca! E não é como se muitos Slice of Life, por exemplo, faz isso, Arya faz isso, Yokohama faz isso, que é a gente só vai dar uma pincelada e todo o ambiente vai trabalhar com desenvolvimento, pelo desenvolvimento, né? Não vai ter o roteiro para isso, e a conclusão, ela é mais um dia, sabe? Isso avança. Sigamos em frente. Daemon não faz isso, ele só começa a introduzir e de repente corta pra uma coisa completamente desnecessária que leva uma boa parte do episódio. E tipo, isso incomoda, porque eu sei que ele quer falar alguma coisa, só que ele não quer me dizer. E ele acaba até ficando, eu quero só dar um ponto aqui, que ele acaba ficando até mais complexo do que precisa. Sim, ele não se compromete. Tipo, uma coisa que eu usei bastante pra falar dele, ele tem um problema de não ação. Ele não age, ele não faz as coisas acontecerem. Ah, ele é um grande slice of life. Sim, mas as etapas que desenvolvem a história não utilizam de nenhum outro elemento. Até o próprio elemento dramático aqui é muito fraco. É muito água com açúcar, muito, sabe, farelado. E você fala, pô, legal, eu tenho um contexto de um personagem que tem esse setup inicial de problema, mas isso não leva pra lugar nenhum. E não é um, é todos. Porque, tipo, você tem um ambiente familiar da construção, dessa loja de doces artesanais. Tem uma série de contextos, inclusive, que eles tentam trazer, com algumas backstory de alguns doces. Trazer melhor esse contexto pra gente e explicar, né? Te abraçar nessa ideia desse mundo que ele tá construindo. Mas, cara, isso daí é 2 minutos de episódio, nem isso. E é literalmente uma explicação de cabeçalho de Wikipédia, corta a cena e o roteiro não tá mais nem próximo daquele contexto que ele tava trazendo em algum do doce em questão, que ele tava explicando. Alguns episódios até que, sim, ele faz um andamento maior no contexto do doce em questão que ele tá trazendo. Ou até mesmo trazendo de uma forma mais metafórica, mais simbólica, mas é um ou outro episódio. E também, The Aemon, ele não deveria ser, mas ele acaba sendo episódico. Tem episódios que são, honestamente, muito bons. Tem um episódio lá que conta sobre um velhinho que ele tava num túmulo, né? Ele tava querendo fazer uma oferenda, ele conversa com o Nagomo, eles ficam amigos, ou até mesmo uma garotinha que não gostava do nome dela, aí eles começam a explicar o contexto do nome dela e amarra com o contexto de um outro personagem ali na trama e, pô, legal, é bacana, ele vai criando e amarrando alguns contextos e vai fazendo o episódio ser melhor elaborado. Mas, cara, é um ou outro episódio. A maior parte de The Aemon é chato. Você não vê nada acontecendo. É conversas onde não conclui ou não chega em lugar nenhum que seja, de fato, bom para a narrativa. Esse é o ponto, sabe? O fato dele não concluir, ou até não dar desenvolvimento, que acontece muitas vezes, ou melhor, continuidade, ele acaba pecando nesse sentido, porque, beleza, você tem, por exemplo, a sketch do colega deles que faz crossdressing, que é uma sketch legal. Ele não aparece mais. Ou, quando aparece, ele não tem a devida atenção, o mesmo valor. Então, ele ter esse desenvolvimento não é a mesma coisa. Isso acaba frustrando. Pra dar lugar, inclusive, a uma coisa que eu odeio em The Aemon, que é joguinho de perspectiva pra falar e não falar dos problemas envolvendo a Isuka.
O Sim. negócio da mãe, Hum. por exemplo, eu vejo um pouco de valor por conta de como a Isuka age, inclusive Isuka pra mim é o MVP desse anime. Uhum. Por outro lado, com o pai chega a dar nos nervos, porque começa esse joguinho de o pai deixou ela lá, mas a gente só sabe a perspectiva da mãe. E a Isca só tem uma imaginação fértil e não tem como ter noção. Mas olha como o pai tava em dificuldades. Olha como o pai deixou ela. Como não sei o que. Cara, The Aimon não é uma história de multifacetas. Ele não é um Dereg, ele não é um Mineko, ele não é porra nenhuma do tipo pra se justificar de uma ação dessas e não desenvolver. Isso, pelo contrário, dá muito mais liberdade pra uma interpretação muito ruim que Daemon não sabe lidar. Porque ele não é um anime complexo. E quando ele chega nessas ações, que eu fico puto. Porque aconteceu muito, inclusive, de eu estar conversando com alguém sobre Daemon, e a pessoa te falar, não, isso aqui é um anime hiper negligente, olha como ele tá agindo nessas coisas. E o que eu tenho que fazer? Você tá certo, eu acho que você está certo. Porque o anime não diz. Ele não aplica nada. Então eu realmente só tenho que olhar e falar, ele tá dando umas mensagens meio erradas, né? Não tem o que fazer. Tem até um ponto negativo nessa falta de comprometimento que acaba até estragando certos personagens. A Mitsuru, ela é uma personagem que tem ligação com a música, ela tem a introdução dela que ela é uma youtuber, ela canta e tal. Acontece o episódio dela e depois ela só fica esquerando em cima do Nagomo. Ela, eu sou só um potencial romântico dele. Porque assim, porque o personagem, tipo, é jogado de escanteio só pra usar, só é usado pra isso. Então, cara, você perde até a perspectiva de um personagem que é bem introduzido e fica nisso. Então, às vezes, até o saldo sai um pouco mais negativo nesse ponto, porque The Aimon tem uma história muito não ativa, sabe? Ele Muito pouco focada. ele não tem foco, ele não se compromete, ele não dá andamento pra conversas, é uma bagunça. E olha só, é literalmente culpa de roteiro, porque a produção não é, meu Deus do céu, mas ela é muito eficiente. Você tem uma pegada artística muito legal, de muitos tons pastéis, o character design funciona, os cenários são bonitos, eles acertam na coloração, ele é uma pegada muito slice of life, não tem tanta produção em si de personagens sendo hiper bem animados, mas eles são muito eficientes em pequenos gestos, em pequenos takes. A direção até tenta dar um pouco mais de foco em perspectiva, em sentimento de personagem, fazer aquilo que ele tá falando ter valor. Só que, cara, de um lado tem a produção tentando fazer isso, e o roteiro tá ali, tipo, dando cabeçada na parede. Aí você fala, poxa, é difícil assim. The Aimon tinha muito potencial de ser um bom Slice of Life, um Slice of Life muito respeitado dentro desse gênero, nesse ano, nessa temporada. Mas não, cara, ele não quis fazer isso, ele não conseguiu. Culpa de roteiro. No final, ele, infelizmente até, porque tem bastante coisa que eu gosto nele, mas ele vai ser só o anime padrão de Slice of Life da temporada que vai ser esquecido daqui 2 semanas, porque a gente já tá entrando pra próxima. Vai esquecer, tipo, agora! E como você falou, eu quero só destacar o negócio da produção. Cenários são maravilhosos. Inclusive, como você falou, eles dizem tanto a ponto que eles usam muito bem questão de cor ou questão de tamanho, a própria jogada artística pra representar melhor o sentimento do personagem do que o diálogo tá me dizendo. Pois é. Ele tem uma ideia de jogar uma aquarela, fazer uns cenários muito mais pintados e bonitos e artísticos, e você se imerge a cena, você olha o personagem falando, você quer bater a cabeça na parede. Aí é complicado, cara. É muito triste porque aqui você tem potencial de voar, aqui você tem como ser muito mais, só que não quis. Não quis. Ele não quer voar. Ele não quer voar, ele não quis. Ele quis jogar o safe do safe e não respaldou nem esse próprio safe. Inclusive, um dos melhores animes do estúdio Encourage Encourage Filmes. uma das melhores produções deles, tipo, de longe.
de longe. Então, tudo bem, eles não têm tanta coisa assim no currículo deles, mas os caras mandaram muito bem. E você fala, pô, o estúdio cresceu, o estúdio conseguiu criar um projeto consistente e o roteiro não quis. E você fala, pô, sacanagem, hein? Fico triste. Pois é, no final, pra nota até. é, eu sei que, por exemplo, eu tirei muita onda com o DDD quando a gente tava falando dele, mas pra você ter uma noção, eu recomendo. É mais fácil de recomendar DDD, Caper inconsistente, do que Daimon. Porque DDD, pelo menos, ele faz uma coisa muito boa. Ele tem uma coisa que faz muito bem. Daimon, ele tem várias coisas que ele faz mediano. Você encontra qualquer anime melhor. Exatamente. E por ser Slice of Life, inclusive, que não é um gênero tão difícil de fazer, eu acho que ele sai muito abaixo dessa linha. Mas ainda assim, eu dou um 6 pra ele, porque a produção tentou. A produção tava lá, a produção fez por ela. Ela, inclusive, engajou muito melhor de certas cenas e melhorou contexto de personagem, fazendo, inclusive, a própria Itsuka ser o MVP aqui, porque a direção ajudou muito ao que ela estava trazendo ser válido e ser responsivo à própria produção, ou ao próprio contexto. Se não fosse isso, cara, ele poderia ter uma nota um pouco menor. Uhum. E é isso. É isso.